E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Python, e o vídeo de hoje vai ser sobre como criar os próprios módulos, ou seja, vou ensinar vocês como criar seus próprios módulos com suas próprias funções no Python, beleza? Então se prepara e bora pro vídeo. Então pessoal, dando sequência a esse estudo de modularização, né? A gente já viu como criar funções de forma a modularizar seu programa, né? Separar alguns códigos que são reutilizáveis, facilitando assim a manutenção. Hoje eu vou apresentar o conceito geral de módulos do Python e termino o vídeo mostrando como nós podemos criar nossos próprios módulos e usá-los nos nossos programas em Python, beleza? Como sempre, vou deixar o link para o material na descrição do vídeo, assim como o link para o repositório do GitHub. E o roteiro hoje é bastante simples, né? Vou começar explicando o conceito de módulos em Python, como fazer o uso básico deles, e em seguida eu mostro como nós podemos construir nossos próprios módulos no Python. Então vamos lá, vamos entender o conceito de módulos na linguagem Python, certo? O que seria um módulo em Python? Na verdade, são arquivos, né, do Python, né, com código em Python, que contém algumas definições e instruções. Quando eu falo definições, eu estou incluindo aí variáveis e funções, basicamente. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo lá, onde nesse arquivo são definidas algumas variáveis, algumas funções, e eu posso colocar isso no módulo. Então, na prática, geralmente o módulo tem lá um bocado de função, algumas variáveis que podem ser trazidas para o seu programa, e isso tudo serve para quê? Serve para você facilitar o seu desenvolvimento de programas em Python. Tá? E facilitar como assim? A gente viu nos vídeos anteriores que eu posso criar funções com códigos que são reutilizados para poder facilitar o uso desses códigos no meu programa. A gente viu lá, por exemplo, a função título. Então, ao invés de eu ficar toda hora dando print no título, eu posso fazer uma função título que vai fazer justamente, que vai desenhar um título na tela mais assim, elaborado, digamos assim. Então, ao invés de eu ficar tendo que refazer título todo momento, basta eu usar a função título. Então, módulos em Python com algumas funções vai nos facilitar nesse sentido. A gente vai poder reutilizar funções que já estão prontas, ao invés de ter que ficar reinventando os códigos o tempo todo, né? Então, aqui eu tenho um diagrama só para poder ilustrar esse conceito aí. Imagina que eu tenho um código em Python, que eu salvo no arquivo prog.py, por exemplo, representado aqui por esse arquivo verde. Então aqui eu coloco todo o código do meu programa, como a gente fez ali, lista telefônica e tal. Porém, eu preciso no meu programa de funções que estão em módulos, ou seja, vão estar em arquivos diferentes. Então eu tenho aqui, por exemplo, mod1.py, mod2.py, mod3.py, que são justamente três módulos representados aqui nesse diagrama como três arquivos separados. E através da instrução import do Python, eu posso importar as definições desses arquivos no meu programa. Em outras palavras, eu posso usar as funções que foram definidas nesses três arquivos no meu programa principal, sem ter que reescrever as funções. Ou seja, em vez de eu sair copiando e colando código, ou tendo que refazer código que já está pronto, simplesmente eu importo aquele módulo, e aí a partir daqui, a partir da importação, eu posso usar as funções daquele módulo, apenas chamando elas como a gente fez com funções nos vídeos anteriores, né? A gente criava a função e simplesmente chamava. Então aqui eu importo o módulo e simplesmente chamo a função que está dentro do módulo, beleza? A gente já fez isso no passado, lá na videoaula 8, a gente resolveu um problema usando o módulo random, né? Que, se eu não me engano, foi um problema para poder adivinhar o número que o computador sorteou. E aí, para o computador sortear o número, eu lembro que eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o import no módulo random. Então tem um módulo random, que basicamente é um arquivo chamado random, com vários códigos, várias funções, que já vem no Python, já está ali no conjunto de módulos padrão do Python, quando você instala. Não é um módulo que a gente criou. Ou seja, esse módulo já existe lá. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou importando, ou seja, trazendo as funções, as definições desse módulo random para o meu programa. E a partir daí eu posso usar, por exemplo, random.seed. Aqui eu estou executando a função seed que está dentro do módulo random. E em sequência eu faço x igual random.rangeRange, ou seja, novamente eu estou executando uma função, que seria a função rangeRange, que está dentro do módulo random e retornando o valor para x. Ou seja, aqui eu usei um módulo pronto, certo? Basicão, a gente já fez. Eu vou até revisar alguns conceitos disso também aqui nesse vídeo, mas enfim, dando o comando import, eu posso trazer um módulo para o meu programa. No caso aqui, o módulo random é um módulo que já vem no Python, não foi um módulo que eu criei. Então, em resumo, sempre que a gente quer acessar funções de um módulo, primeiro a gente importa o módulo para depois usar as funções. Então, vamos lá. Sabendo esse conceito básico de módulos, né, ou seja, são ali arquivos separados com definições que foram criadas, funções, variáveis, enfim. Conhecendo também o uso básico, que é o quê? Dá import e chama as funções.
vamos ver agora como a gente pode construir nossos próprios módulos. Isso aqui faz parte do aprendizado de modularização. A gente viu modularização primeiro só criando as funções, que é o básico, e agora vamos criar os módulos de fato, né? Ou seja, vamos fazer a modularização acontecer de verdade no Python. Então, beleza, vamos entender aqui o passo a passo de criar módulos no Python. Primeiro, a gente precisa criar um arquivo Python, como a gente faz com nossos programas. Você, inclusive, pode usar o mesmo editor que você vem usando até aqui. Por exemplo, eu estou usando o Dyn em todas as aulas e vou continuar usando o Dyn, inclusive, para criar os módulos. Então, o primeiro passo é o quê? Vou criar um arquivo Python com as definições que eu quero colocar no módulo. Então, como exemplo aqui, ó, eu vou pegar a função menu que a gente fez na videoaula anterior, que gera aquele menu de opções. Está aqui o código repetido. Eu vou pegar esse código e vou colocar no arquivo Python, que vai ser o meu módulo. Então, vamos lá para o Dyn para você entender melhor. Então, aqui no Dyn eu já tenho o arquivo pronto. Repare que eu tenho o código da função, o mesmo código que a gente fez na videoaula anterior, e eu salvei no arquivo chamado funções.py. Beleza, funções.py vai ser o meu módulo. Então, na prática aqui é um arquivo Python, com código em Python, e o nome desse módulo vai ser funções. Beleza, é o mesmo nome que você dá no arquivo. E repare um detalhe, nesse arquivo eu só tenho a função, mais nada. Eu não tenho um programa que usa essa função. Que basicamente o conceito de módulos você faz o quê? Você faz os arquivos, que vão ser seus módulos, e você coloca funções. Você não faz um programa completo no módulo. Você pode fazer? Pode. Eu poderia aqui botar um código que seria um programa, por exemplo. Mas, digamos, não é assim o meio mais utilizado. Porque, por exemplo, se eu faço um código aqui, por exemplo, print oi. Beleza, esse print oi está fora da função menu. Se eu rodar esse programa, esse arquivo que vai ser meu módulo, ele vai dar só oi na tela. Beleza, a função menu está lá definida, eu não usei a função menu para nada, porém tem um print oi aqui. Então sempre que eu der import nesse módulo em outro programa, vai sair um oi na tela. Pô, por que vai sair um oi na tela? Porque está aqui, faz parte do módulo. O módulo manda, ó, print oi. Então se você dá um import, você traz o módulo, o Python por padrão vai executar tudo que tem no módulo. A função está sendo definida, não está sendo executada, mas esse print está sendo executado. Então, de modo geral, geralmente nos módulos a gente não coloca um programa em si, a gente coloca só as funções que a gente quer exportar para outros programas, né? As funções, onde a gente pode criar variáveis. Posso criar aqui uma variável, por exemplo, opção padrão e atribuir a string sair. Então essa variável é uma variável que vai ser global aqui nesse módulo, que pode ser acessada por outro programa, certo? Beleza? Então, posso ter aí definições de variáveis e funções. Eu vou aqui, seguindo o exemplo, deixar só a função menu, que a gente vai usar ela aqui nesses dois programinhas que já estão aqui em cima, ok? Então tá, fiz o arquivo, coloquei o código que eu quero colocar no meu módulo e salvei aqui como funções.py, ou seja, meu módulo vai chamar funções. Então tá, criei o módulo, salvei. Como é que eu uso agora? Para usar o módulo, basta eu agora fazer meu programa em Python e eu uso a instrução import funções. Então, quando eu uso import funções, eu estou dizendo ao Python, Python, pegue o módulo funções e traga as definições dele para o meu programa. Então, acontece aqui, eu fiz o meu arquivo, né, funções.py, com o menu de opções, e aí agora eu coloco o arquivo na mesma pasta do meu programa Python. Vou até mostrar aqui, ó, o gerenciador de arquivos. Eu tenho aqui funções.py, que foi o arquivo que eu criei com a função menu, que é o meu módulo. E aqui eu tenho também dois arquivos, lista de convidados e lista telefônica, que são o quê? São os dois programas que eu vou alterar aqui agora para usar meu módulo. Tem que estar todos na mesma pasta. Por quê? Porque quando você usa aqui import funções, o que é que o Python faz? O Python entende que você quer importar as definições do módulo funções. Então ele vai procurar ali na mesma pasta do seu programa um arquivo chamado funções.py. Achou o arquivo? Beleza. Abre aquele arquivo, traz tudo para o seu programa. Caso não tenha o arquivo funções.py na pasta do seu programa, o Python vai até o diretório padrão dos módulos dele. Ou seja, quando você instala o Python ali, ele já traz vários módulos, como o random, por exemplo, e coloca esses módulos em um diretório padrão. Então, se o import não achou o módulo no diretório do seu programa, ele vai até o diretório padrão ver se o módulo está ali. Se o módulo não tiver em lugar nenhum, ele vai dar erro, né? Mas no caso aqui da gente, como eu fiz o arquivo funções.py e coloquei na mesma pasta do meu programa Python, quando der o import funções, ele vai importar todas as funções do meu módulo para o meu programa. E aí, a partir daí, eu posso usar a função menu, por exemplo, certo? Tá, beleza. Como é que eu vou fazer agora para usar a função menu? Basta chamar menu? Calma, não é bem assim. Então tá, usei o import, o Python trouxe as definições para o meu programa. Só que para evitar conflitos de nomes de variáveis, eu tenho que usar o nome do módulo, ponto, o nome da função. Por que isso? Eu tenho a função menu no módulo funções.
Digamos que eu tenha criado uma outra função menu no meu programa, ou uma variável chamada menu. Haveria um conflito aí. Poxa, tem uma variável menu aqui no programa, mas tem uma função menu lá no módulo. O cara está chamando menu aqui, eu uso qual? Uso a variável ou uso a função do módulo? Então, para evitar esse tipo de problema, o comportamento padrão do Python é esse aqui, ó. Eu fiz o import em funções, que é o meu módulo. Então, para usar a função menu do meu módulo, eu vou usar funções.menu. E aí eu uso a função normalmente. Então, vamos levar isso aqui para o Dini e ver na prática. Eu tenho aqui a lista telefônica, aquela mesma lista telefônica que a gente fez no vídeo anterior. E eu tenho aqui um menu que tem adicionar, remover, exibir e sair. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse menu, tirar esses prints daqui, e eu vou usar agora o menu que está no meu módulo funções. A primeira coisa que eu tenho que fazer é import funções. Beleza, estou importando o módulo funções para o meu programa. O menu já está lá, então o que é que eu faço? Eu vou usar o menu. Opção é igual a funções.menu. Aí eu tenho adicionar, remover, exibir e sair. Beleza. Se eu rodar meu programa, está lá a lista telefônica, adicionar, remover, exibir e sair. Vou ter só que consertar um detalhe com esses números, porque não está batendo com meus ifs, né? Mas o menu está funcionando. Então, em outras palavras, eu tenho aqui as opções, como a gente fez o menu no vídeo anterior, e eu executei o menu que está no módulo funções. Tá, beleza. Vamos só consertar esse erro, que eu quero que o sair seja com a opção 0. Então, vou pegar o sair, vou botar o sair no começo, já resolve meu problema, né? Porque ele começa a contar do 0 aqui, né? Vou botar o sair lá em cima. Então, a opção sair é 0. Se eu apertar o 0, ele sai. Beleza. Se eu usar qualquer outra opção, adicionar, por exemplo, está lá pedindo para adicionar o nome do contato. Ou seja, o menu funcionou perfeitamente. Então, em outras palavras, eu consegui trazer minha função menu, que está no módulo funções, para o meu programa lista telefônica. Eu não precisei aqui fazer um def menu, como eu fiz aqui no def título. Repare só, eu apenas importei funções. Importei funções, funções tem a função menu, e eu usei aqui funções.menu. Da mesma forma, eu posso vir aqui na lista de convidados e fazer a mesma coisa. Ó. Import funções. E aqui, ao invés de fazer esse menu, eu faço a opção é igual a funções.menu. E eu vou colocar sair primeiro, que é o 0, né? Adicionar nome, verificar nome, exibir lista e remover nome. E aí eu posso apagar esse print, essa sequência de prints, né, na verdade. Se eu rodar, está aqui meu programa. Se eu pedir para adicionar o nome, ele pede o nome normalmente e o programa funciona normalmente. Posso aqui exibir a lista, está lá a minha lista, ou seja, o programa está funcionando, o menu está sendo trazido para o meu programa como um módulo, como uma parte do módulo funções. Então tá, com isso que a gente viu aqui até agora, a gente já consegue criar um módulo simples, né? A gente fez aqui o módulo funções, com uma função só, a gente consegue usar lá no nosso programa, beleza? Ah, minha função está errada. Por exemplo, eu quero que a opção sair, que é a primeira opção, né, que seja sair, saia por último ali na listagem, né? Tá, eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui adicionar um novo parâmetro, padrão. Ou seja, o primeiro parâmetro vai ser obrigatório, é a opção padrão, vai ser exibida por último com o valor 0 e as outras opções vão ser exibidas aqui em sequência. Então o que é que eu faço? Vou começar a contar meu i de 1, já para poder pular o 0, né? Começar de 1 para frente. Exibo minhas opções e por último eu posso fazer isso aqui, ó. Print, formatado, 0, 2 pontos, o padrão. Então agora daqui para frente, primeira opção no menu sempre vai ser a opção padrão, que vai ser a última lá com valor 0. Então, ou seja, eu alterei aqui meu menu do módulo. Se eu vir para a lista telefônica e mandar rodar o programa, tá lá, sair com a opção 0, que agora é a opção padrão. E lista de convidados também, se eu executar, foi alterado. Ou seja, eu fiz a alteração em um único lugar, lá na função dentro do módulo. Então, a partir daí, todo mundo que usa esse módulo recebe a alteração. Detalhe. Se você mexer, se você está usando módulos, você está criando módulos e você mexe no código do módulo, lembre-se que todos os programas que estão usando esse módulo vão receber essa alteração, certo? Então, se você fez alteração pensando em um programa específico, lembre que outros programas que você, porventura, tenha feito vão passar pela mesma alteração. Talvez você está consertando uma coisa em um programa e está quebrando em outro. Só um detalhe aí para você não passar despercebido quando fizer alterações nos seus módulos, certo? Então tá, beleza, consegui ir lá fazer o módulo, chamei as funções do módulo, porém não estou curtindo esse negócio de ficar digitando funções, ponto, funções, ponto. Eu quero encurtar isso aí. Tem como.
você pode criar um apelido para o seu módulo. Você vai criar um apelido lá no programa que está chamando o módulo. Por exemplo, eu tenho aqui import funções SF. Então, F vai ser o apelido do módulo funções. Então, ao invés de eu ter que fazer funções.isso, funções.aquilo, agora eu posso fazer f.menu, nesse caso aqui. Vamos lá para o Dini para você entender melhor. Então, aqui a lista telefônica, né? Eu tenho import funções e acrescento SF. F vai ser o apelido, né, do módulo funções. Então, aqui embaixo eu posso fazer agora f.menu, simplificou. Rodei, olá, funcionou normalmente o programa. É uma forma de você simplificar apenas a chamada da função do módulo, né? Você está, na verdade, alterando a variável que representa seu módulo, né? Antes a variável que representava seu módulo é uma variável com o mesmo nome do módulo, agora é uma variável só com F, né? Que eu botei aqui F. Pode ser qualquer nome? Pode, obedecendo os mesmos critérios de nomes de variáveis. É uma forma de você criar um apelido para o módulo e encurtar lá na hora de você fazer a chamada. Outra coisa que dá para fazer também é o seguinte, eu tenho um módulo com várias funções, eu só quero uma função. Por exemplo, no meu módulo funções, digamos que ele tenha menu, título, enfim, dezenas de funções, mas eu só estou interessado na função menu. Se eu fizer from funções import menu, então repare, eu estou importando só uma função menu, ele só traz a função menu, não traz as outras. Nesse caso, eu posso chamar a função diretamente sem usar o nome do módulo, porque eu estou dizendo, ó, só quero essa função aqui. Aí o Python entende, beleza, só quero essa função, vou trazer só ela. Como eu não trouxe o módulo inteiro, o programador agora pode chamar a função pelo nome direto. Então vamos testar lá também. No caso eu tiro o import, boto from funções, import menu. Nesse caso, como eu estou importando só menu, eu posso chamar menu direto aqui. Beleza? Se eu rodar o programa, menu funcionou. Tá ok. Nesse caso, digamos que eu tenho aqui, vou pegar essa função título, vou jogar para lá. Joguei a função título, coloquei aqui embaixo do menu. Então, o meu módulo funções agora tem duas funções, tem menu e tem título. Posso usar as duas. Porém, aqui eu fiz from funções import menu. Eu só importei menu. Se eu rodar meu programa agora, ele vai dar um erro em título. Ele não achou a função título. Por que não achou a função título? Porque eu tirei a função título daqui, joguei no módulo. Porém, na importação aqui, eu estou importando só menu. Se eu fizer from funções import menu, vírgula, título, ou seja, eu estou importando agora as duas funções. Se eu rodar meu programa, agora o título funciona. Então agora eu já tenho duas funções no meu módulo, né? Que é o menu e o título. Tá, mas se eu fizesse do módulo anterior, se eu fizesse aqui import funções, como é que funcionaria? Aí nesse caso, funciona do mesmo jeito, porém você tem que adicionar aqui funções.título, funções.menu. Aí seu programa funciona. Quer dizer o seguinte, se você faz o import só com o nome do módulo, você tem que usar o nome do módulo, ponto, a função que você quer. Ele traz todas as funções, traz o módulo inteiro, mas você tem que sempre dizer o nome do módulo antes do nome da função. Até mesmo porque pode acontecer de você ter mais de um módulo com funções com o mesmo nome. Eu poderia ter um outro módulo com outro nome, porém com a função menu também. Isso é possível. Como é que diferencia uma da outra? Usando o nome do módulo antes do ponto. Se você quiser trazer funções específicas, você vai botar from módulo, funções aqui, né? Import, menu, aí eu estou trazendo só menu. Se eu colocar também vírgula título, estou trazendo as duas funções, e aí como eu disse, eu posso remover aqui funções ponto, que dessa forma de importação o Python traz a função direto, e ele funciona, tá ok? Uma outra coisa que dá para fazer também é você importar tudo de um módulo, usando o esquema de from, nome do módulo, import. Ou seja, você faz basicamente a mesma coisa que você faz quando você faz o import módulo. Por exemplo, eu faço import funções, eu trago tudo do módulo funções. Tá, mas qual a diferença se eu fizer então from funções import asterisco? Não está trazendo tudo do mesmo jeito? Tá. Mas ele vai trazendo aquele esquema de não necessitar utilizar o nome do módulo. Se eu fizer isso aqui, ó, from funções import asterisco, novamente estou trazendo tudo do módulo funções e eu posso chamar as funções sem precisar colocar o nome do módulo na frente. Rodei aqui e ele funcionou. Aí você pode falar assim, pô, é mais prático então, né? Eu não preciso botar funções, ponto na frente e trago tudo do mesmo jeito. Porém, um aviso. Se no seu programa já tiver uma variável ou uma função que tenha o mesmo nome que uma variável ou uma função do módulo, ele vai trazer tudo, vai confundir. Por exemplo, eu tenho ali a função título, né? No módulo funções. Digamos que eu tenho a variável título no meu programa Python. Vai ter uma confusão por quê? Se eu colocar aqui, ó, título é igual a
teste, digamos. Eu tenho o título no módulo funções, que é uma função, e aqui eu estou redefinindo o título para o string teste. Mas se eu rodar aqui, ó, vai dar erro. Por quê? Título é uma função lá no módulo, porém você alterou agora, não é mais função, é uma string teste. E strings não podem ser chamadas como funções, não dá para você fazer isso aqui com string. Então tem esse problema. Você às vezes pode dar um import asterisco no módulo, sem saber o nome de todas as funções e variáveis que tem lá dentro, e entrar em conflito com alguma função ou variável que tenha no seu código, né? Então o ideal é você fazer import funções, e caso você queira, um apelido para facilitar a sua vida. Você usa aqui agora f.título, f.menu, e seu programa funciona. É melhor do que você fazer from funções import asterisco e acontecer conflitos com nomes de variáveis e funções no seu programa, certo? Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Então, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos o conceito de módulos no Python e vimos como criar nossos próprios módulos. Além disso, vimos também várias formas de você importar o conteúdo dos módulos e usá-los no seu programa. Então, daqui para frente, agora, sempre que a gente for fazer código reutilizável em Python, nós vamos criar esse código dentro de uma função e colocar em um módulo. Esse módulo funções aqui, eu pretendo carregar ele daqui para frente nos outros programas que viemos a fazer nas nossas videoaulas. Então, ao invés de toda hora ter que fazer um menu, elaborar um menu no programa, agora eu só faço funções.menu e estou usando o menu que a gente já criou, já deixou pronto aí o nosso módulo, certo? Então, se você gostou do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo e não deixe de me seguir nas redes sociais, beleza? Até a próxima!